Passei a vida nas águas, sentindo o peso das redes vazias e a frustração de voltar para casa sem sustento. Mas foi naquele dia comum, quando um estranho entrou no meu barco e me pediu para lançar as redes em águas profundas, que tudo mudou. O que aconteceu em seguida me ensinou que às vezes precisamos abandonar a segurança do raso para encontrar abundância no fundo. E você? De onde está me assistindo? Conhece os rios da sua região? Comenta aí embaixo. Se essa história de pescador tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo dessa jornada, que vai muito além das águas. Sempre acreditei que a pescaria é um diálogo silencioso entre o homem e a água. É como uma conversa íntima, onde aprendemos mais sobre nós mesmos do que sobre os peixes. Tenho 47 anos, e metade deles passei olhando para as águas do Velho Chico, esse rio que corre nas minhas veias com a mesma força que corta o sertão. Meu nome é Simão Barros, pescador desde que me entendo por gente, herdeiro das mãos calejadas de meu pai, Jeremias, e das histórias que ele trazia junto com os peixes no final do dia. Carrego nas costas o peso de uma década e meia de sol forte, chuvas repentinas e noites frias à espera do peixe que muitas vezes não vem. Minhas mãos são mapas de cicatrizes e calos, cada marca uma lembrança de anzóis enterrados na carne, de cordas que cortaram a palma durante uma puxada mais forte, de escamas que penetraram sob a pele. Meus olhos, antes de um castanho vivo, agora parecem desbotados pelo brilho constante do sol refletido na água, sombreados por rugas profundas que se estendem como pequenas correntes nos cantos. Sabe, tem dias que o rio fala mais do que outros. Ele murmura segredos nas corredeiras, canta histórias nas cachoeiras distantes, sussurra promessas quando a água beija a margem. E tem dias que ele se cala, como se guardasse segredos só para ele, quieto como um velho sábio que escolhe cuidadosamente quando compartilhar sua sabedoria. Foi num desses silêncios que minha vida mudou. Não foi um raio rasgando o céu. Não foi uma tempestade que virou meu barco. Foi apenas um encontro em uma manhã que parecia igual a todas as outras, mas que carregava em si o peso de um destino diferente. O sol mal tinha nascido quando cheguei à margem, o céu ainda pintado em tons de laranja e rosa pálido, com algumas estrelas teimosas que resistiam ao amanhecer. O orvalho ainda cobria o capim alto às margens do rio, molhando minhas botas gastas enquanto eu caminhava com o peso das redes nos ombros. As semanas anteriores tinham sido de redes vazias e esperanças minguantes. Cada dia, uma repetição dolorosa do anterior. Nossa despensa, antes sempre abastecida com peixes secos e farinha, agora mostrava apenas o fundo de madeira gasta e algumas latas quase vazias. Meus filhos, Pedro de 12 anos e a pequena Ana de 8, perguntavam à noite o que teríamos para comer no dia seguinte, seus olhos grandes fixos em mim com uma confiança que me doía mais que qualquer ferida física. E minha mulher, Marta, com quem divido a vida há quase 20 anos, sorria aquele sorriso de quem tem fé maior que a minha, ajeitando os cabelos negros, salpicados de alguns fios prateados atrás da orelha, e dizendo com sua voz mansa que Deus provê. Eu balançava a cabeça concordando, mas por dentro, a dúvida pesava como chumbo nas minhas redes, e o silêncio noturno era povoado pelos meus medos sussurrados. Naquela manhã de junho, com um frio fino que cortava a pele e se infiltrava nos ossos, eu lavava minhas redes vazias na água gelada do rio. Meus dedos, já insensíveis pelo frio e pelo trabalho constante, ardiam de tanto esfregar o nylon áspero para tirar as folhas amareladas de ipê, os galhos retorcidos de aroeira e o lodo esverdeado que eram minha única pesca. Cada movimento era um lembrete doloroso do fracasso. Cada puxada nas malhas da rede parecia arrancar também um pedaço da minha dignidade. O rio, com sua corrente suave, naquela parte mais larga, corria sereno, indiferente ao meu fracasso e às minhas preces não atendidas. Refletia o céu que agora se tingia completamente de azul, como se zombasse da minha situação com sua beleza imperturbável. O barco velho, uma canoa de madeira de aroeira que herdei de meu pai, e já remendei mais vezes do que consigo contar, repousava na margem como um animal cansado, sua pintura azul desbotada descascando nas laterais, tão desanimado quanto eu.
Até mesmo os urubus que normalmente circulavam sobre os pescadores esperando restos, pareciam ter desistido de mim, procurando outras paragens mais promissoras rio acima. Foi então que percebi uma figura se aproximando pela margem, caminhando com passos firmes e decididos sobre o caminho de terra batida que serpenteava junto ao rio. Um homem que eu nunca tinha visto por ali, vestindo calças de brim simples e uma camisa de algodão bege de mangas compridas, dobradas até os cotovelos, apesar do frio da manhã. Não usava chapéu como a maioria dos homens da região, deixando à mostra os cabelos escuros e ondulados que lhe tocavam os ombros. Não era pescador. Dava para notar pelo jeito que andava, sem aquele balanço característico, aquela oscilação suave no quadril de quem passa a vida equilibrando-se em barcos instáveis. Suas mãos, quando se aproximou mais, não mostravam os calos e cicatrizes que marcam as nossas. Eram mãos firmes, mas com uma delicadeza que me intrigou. Usava roupas simples, mas havia algo em seu porte, na maneira como carregava o corpo, que sugeria uma força interior, uma certeza tranquila que não combinava com sua aparência modesta. O mais marcante, porém, eram seus olhos. Olhos de um castanho tão profundo que pareciam quase negros à distância, mas que, quando encontraram os meus, revelaram-se de uma cor ambarina, quentes como o mel contra a luz do sol, com uma intensidade que parecia ver além da superfície das águas, além da superfície das pessoas. Não sei explicar direito, mas quando nossos olhos se cruzaram, senti algo estranho, um arrepio que subiu pela espinha como uma corrente elétrica, como se ele pudesse ler todas as linhas da minha vida só de olhar para mim, como se conhecesse cada pensamento amargo que tinha me acompanhado nas últimas noites de insônia. Enquanto se aproximava, notei que observava com interesse a multidão que começava a se formar na beira do rio. Homens e mulheres com cestas e trouxas, crianças correndo entre as pernas dos adultos, cachorros latindo e farejando o ar carregado com o cheiro de peixe e lama. Era dia de feira na cidade vizinha, Bom Jesus da Lapa, a 3 horas de caminhada rio abaixo, e muita gente passava por ali naquela hora, alguns parando para lavar roupas ou encher baldes, outros apenas para descansar na sombra das gameleiras e juazeiros que pontilhavam a margem. O burburinho aumentava à medida que o sol subia no céu, vozes misturando-se ao som constante do rio. O homem aproximou-se mais, agora a menos de 3 metros de mim. Parou por um instante observando meu trabalho silencioso com as redes, e depois olhou para meu barco velho, avaliando-o com olhos conhecedores, como se pudesse ver cada remendo, cada fraqueza na madeira antiga. Em seguida, voltou a olhar para mim e perguntou com uma voz calma, mas que carregava uma autoridade natural, uma firmeza que não precisava ser imposta. Posso usar seu barco por um momento, amigo? Queria falar com esse pessoal, mas está difícil com tanta gente se apertando na margem. Do barco um pouco afastado, todos poderiam me ver e ouvir melhor. Confesso que meu primeiro instinto foi negar. Estava cansado, frustrado, e a última coisa que queria era emprestar meu barco, meu ganha-pão, para um estranho que aparecera do nada. Além disso, havia algo naquele homem que me intimidava, não por medo, mas por uma sensação estranha de que ele conseguia enxergar todas as minhas fraquezas, todos os meus medos secretos. Abri a boca para recusar, mas então nossos olhos se encontraram novamente. Não era arrogância o que via naquele olhar, não era imposição ou superioridade, era uma certeza tranquila, uma paz que eu não sentia há semanas, talvez anos, e por trás disso, algo mais, uma compreensão, como se ele conhecesse exatamente a batalha que eu travava dentro de mim. O barco não está em boas condições, respondi, meio sem jeito, passando a mão pela nuca úmida de suor apesar do frio da manhã. Tá fazendo água na popa, precisa de calafeto, e nem peixe ele tem. Atraído ultimamente. Talvez dê azar pro senhor também. Tentei sorrir, mas o sorriso saiu torto, mais parecido com uma careta. O homem sorriu em resposta, mas não era um sorriso de zombaria ou pena. Era um sorriso caloroso, que iluminava seu rosto de uma maneira que parecia impossível naquela luz ainda pálida da manhã, como se entendesse muito mais do que minhas palavras diziam. Às vezes não são os peixes que precisamos atrair, Simão.
Às vezes é uma nova forma de olhar para a água. Ele sabia meu nome. Não me lembro de ter me apresentado e, embora Bom Sucesso fosse uma vila pequena onde todos se conheciam, tinha certeza que nunca o tinha visto antes. Por um momento fiquei intrigado, talvez até um pouco assustado, mas naquele momento isso não pareceu importante. Engolido pela estranha sensação de paz que emanava dele. Algo maior, mais forte que minha razão ou meu orgulho ferido, me empurrava a ceder, como uma correnteza suave, mas irresistível. Tudo bem, falei, finalmente, levantando-me com um suspiro e sacudindo a água das mãos calejadas. Peguei meu chapéu de palha desbotado que estava sobre uma pedra e o coloquei na cabeça, protegendo-me do sol que agora começava a esquentar. Pode usar. Só cuidado com o banco da direita. Tá meio solto. Remei um pouco, afastando-nos da margem, meus braços movendo-se automaticamente no ritmo que meu corpo conhecia tão bem. Cada remada era um movimento perfeito, resultado de décadas mergulhando aquele remo nas águas barrentas do velho Chico. A madeira do remo, polida pelo uso constante, encaixava-se perfeitamente na palma da minha mão, e eu podia sentir cada nuance da corrente, cada mudança sutil na resistência da água. O barco deslizava suavemente, deixando um rastro ondulado na superfície tranquila do rio, enquanto o balbucio das pessoas na margem diminuía gradualmente. A alguns metros da margem, onde a água já escurecia indicando maior profundidade, parei, segurando o barco contra a corrente leve com pequenos movimentos do remo. O homem sentou-se na proa, seu peso quase imperceptível na embarcação, como se ele fosse feito de algo mais leve que carne e osso. O sol agora brilhava com mais força, e a luz dourada da manhã banhava tudo com uma claridade quase irreal, dando à cena um aspecto de sonho, ou talvez de uma daquelas pinturas antigas de santos que enfeitavam a igreja da vila. O homem começou a falar para as pessoas na margem. Não elevou a voz, mas de alguma forma, cada palavra parecia alcançar até os mais distantes, como se o próprio ar transportasse seus sons com especial cuidado. Falava de coisas simples, a vida cotidiana, o trabalho árduo das mãos, as escolhas que fazemos a cada amanhecer, a importância de olhar para além do horizonte visível quando tudo parece escuro. Usava histórias de pescadores, de plantadores, de pássaros e ventos para explicar verdades profundas, parábolas simples que qualquer um podia entender, mas que continham camadas de significado que pareciam se desdobrar dentro da mente. A rede vazia de hoje não significa que o rio esteja sem peixes, ele dizia, e suas palavras encontravam eco dentro do meu peito. Significa apenas que precisa procurar em outras águas, talvez mais profundas, talvez mais distantes. Há sempre uma correnteza nova esperando por quem tem coragem de soltar as amarras. Enquanto eu ouvia, mergulhado na musicalidade estranha daquela voz que parecia ao mesmo tempo antiga e nova, percebi que os rostos na margem mudavam. Pessoas que tinham chegado com expressões de cansaço, preocupação ou indiferença, agora tinham os olhos fixos naquele homem, com um brilho de algo que eu não conseguia nomear. Não era apenas interesse ou curiosidade, era algo mais profundo, como se uma luz interior tivesse sido acesa em cada um deles. Fiquei ali, quieto no meu canto da popa, fingindo arrumar as redes que eu tinha trazido para o barco, mas na verdade absorvendo cada palavra, sentindo-as penetrar nas fendas e rachaduras da minha alma, ressequida como a água penetra na terra após uma longa seca. Ele falava sobre não desistir quando as redes voltam vazias, sobre como as águas mais profundas guardam tesouros que as margens não conhecem, sobre como às vezes precisamos abandonar a segurança do raso para encontrar abundância no fundo. A margem é confortável, ele dizia, mas é no meio do rio que a água corre mais limpa, mais viva. É lá que os maiores peixes nadam, os que não se contentam com as migalhas da superfície. Assim também é com a vida. Quem se contenta em ficar sempre no raso nunca saberá o que existe nas profundezas. Uma história em particular me tocou. Ele falou de um pescador que sempre lançava suas redes no mesmo lugar, dia após dia, ano após ano. O pescador reclamava que os peixes tinham sumido, que o rio estava morto, que não valia mais a pena tentar. Então, certa vez,
Uma tempestade violenta destruiu seu barco, e ele teve que construir outro. Quando finalmente voltou ao rio, perdeu-se na correnteza e acabou em uma parte do rio que nunca tinha explorado. Lá, para sua surpresa, encontrou peixes em tal abundância que mal podia acreditar. O rio não estava morto, apenas o lugar onde ele sempre pescava estava esgotado. Às vezes, concluiu o homem, olhando diretamente para mim com aqueles olhos que pareciam enxergar até minha alma, precisamos de uma tempestade em nossa vida para nos levar a águas novas. Desviei o olhar, subitamente constrangido, como se ele tivesse lido em voz alta as páginas mais íntimas do livro da minha vida. Voltei a mexer nas redes, dedos nervosos ajustando nós que não precisavam de ajuste, enquanto sentia o peso daquele olhar ainda sobre mim. Quando terminou de falar, após o que pareceu ao mesmo tempo minutos e horas, as pessoas na margem pareciam diferentes. Havia um brilho nos olhos delas, uma postura mais ereta nos ombros antes curvados pelo peso da vida, como se tivessem recebido um presente precioso que não podiam ver ou tocar, mas que de alguma forma os tinha preenchido. Algumas se abraçavam, outras permaneciam em silêncio contemplativo, outras ainda estendiam as mãos em sua direção, como se quisessem capturar um pouco mais daquela energia que emanava dele. O homem então se virou completamente para mim, e o que ele disse em seguida me pegou completamente desprevenido, sacudindo as bases do meu pequeno mundo tão seguro na sua mesmice. Simão, leve o barco para o meio do rio e lance suas redes lá. Encarei-o, entre confuso e incrédulo. A manhã já ia alta. O sol quase a pino agora brilhava impiedoso sobre nossas cabeças. Qualquer pescador com um mínimo de experiência sabe que não se pesca no meio do dia, sob o sol forte. Os peixes se escondem no fundo ou buscam sombras nas margens. Ficam letárgicos com o calor, não mordem iscas, evitam as áreas abertas. Além disso, eu tinha acabado de passar a noite inteira tentando, sem sucesso. O rio estava magro há semanas. Diziam que era por causa das barragens rio acima, ou da poluição das usinas, ou simplesmente um ciclo natural de escassez. Não importava o motivo. A realidade era que não havia peixes, ou pelo menos não o suficiente para alimentar todas as famílias que dependiam do rio. Olha, mestre, respondi, usando o termo que me veio naturalmente, como se minha língua soubesse mais do que minha mente. Trabalhei a noite toda e não peguei nada. A lua estava boa. A temperatura da água estava boa. Usei todas as iscas que conheço. Tentei em todos os pontos que meu pai me ensinou. O rio está magro, os peixes sumiram. Não tem nada aqui, acredite. Eu conheço essas águas desde menino e sei quando o rio não quer dar. É como uma mulher temperamental. Às vezes simplesmente vira a cara. Não importa o quanto você tente agradá-la. Ele apenas me olhou, com uma mistura de desafio e compreensão nos olhos. Não me interrompeu, não argumentou. Deixou que eu mesmo percebesse o quanto minhas palavras soavam como desculpas. O quanto meu coração tinha se acostumado a esperar o fracasso. O silêncio entre nós se estendeu, pesado como as nuvens de tempestade que às vezes se formam rapidamente sobre o rio, e eu comecei a sentir um calor que não vinha do sol subindo pelo meu pescoço. Mas já que o senhor está pedindo, completei finalmente meio a contragosto a voz mais baixa e humilde. Vou tentar mais uma vez. Não tenho nada a perder mesmo, a não ser mais um pouco de tempo e dignidade. Remei para o meio do rio, meus braços protestando contra o esforço depois de uma noite sem descanso. Cada remada parecia mais pesada que a anterior, e o suor escorria pelas minhas têmporas ardendo nos olhos, deixando um gosto salgado nos cantos da boca. O sol de quase meio-dia castigava minhas costas, mesmo através da camisa de algodão já encharcada. Podia sentir bolhas se formando nas palmas das mãos, apesar dos calos antigos, e uma dor surda começava a se espalhar pelos meus ombros. Cada movimento era um protesto silencioso da minha experiência contra aquele pedido absurdo, uma confirmação do que eu já sabia. Não havia peixes, não haveria milagres, apenas mais um dia de decepção à espera. O barco cortava a água com dificuldade, mais pesado do que o habitual com o peso de nós dois e as redes molhadas. O som ritmado do remo mergulhando na água e o rangido ocasional da madeira velha
Eram os únicos ruídos, além do murmúrio distante das pessoas na margem. O homem observava o horizonte, tranquilo, sentado com as costas perfeitamente eretas, as mãos repousando levemente sobre os joelhos, como se estivesse sentado em um trono em vez de um banco instável de madeira gasta. Havia uma serenidade nele que me intrigava e, de certa forma, me irritava. Como podia estar tão calmo, tão confiante, como se já soubesse o que estava por vir? À medida que nos afastávamos da margem, o rio mudava. A água, antes barrenta e opaca perto da margem, tornava-se mais clara no centro, onde a corrente era mais forte e constante. O leito do rio aprofundava-se gradualmente, e eu podia sentir a diferença na resistência da água contra o remo. O fundo arenoso dava lugar a pedras escuras e misteriosas profundezas, onde, diziam os mais velhos, habitavam criaturas que raramente subiam à superfície. Eu conhecia cada variação daquele trecho do rio, como conhecia as linhas da minha própria mão. Sabia onde ficavam os bancos de areia traiçoeiros, onde as pedras submersas podiam rasgar uma rede desavisada, onde as correntes se tornavam perigosas após as chuvas. Mas naquele dia, sob a orientação daquele estranho, o rio parecia diferente, como se eu o estivesse vendo pela primeira vez. Cheguei ao ponto mais fundo, onde o rio formava uma espécie de poço natural, conhecido entre os pescadores locais como Olho d'Água. Era um lugar respeitado, quase mítico, onde os mais velhos diziam que morava a Mãe d'Água, espírito protetor do rio. Muitos evitavam pescar ali, por superstição ou respeito. Eu mesmo raramente lançava minhas redes naquele ponto, não por medo, mas porque a correnteza era traiçoeira e podia facilmente levar um barco para os redemoinhos mais abaixo. Além disso, era um lugar exposto, sem a proteção das árvores da margem, onde o sol castigava impiedosamente ao meio-dia. Parei o barco com um movimento experiente do remo, lutando contra a correnteza para mantê-lo estável. Com um suspiro de resignação, que carregava o peso de todas as minhas dúvidas e do meu orgulho ferido, peguei a rede principal, uma tarrafa de malha média que meu pai me ensinou a tecer e que eu já tinha remendado inúmeras vezes. Levantei-me com cuidado, equilibrando-me no barco instável como só um pescador experiente consegue fazer. Segurei a rede da maneira correta, parte nos dentes, parte na mão esquerda, a maior parte na direita, preparando-me para um movimento circular perfeito que a espalharia sobre a água. Fechei os olhos por um momento, mais por hábito que por fé, e lancei a rede. A tarrafa abriu-se no ar como uma flor aquática desabrochando, os pesos das bordas descrevendo um círculo perfeito antes de tocarem a água com um som satisfatório, como uma chuva suave caindo sobre o rio. A rede afundou rapidamente, os pesos puxando-a para o fundo, a malha abrindo-se para capturar qualquer peixe desavisado que estivesse passando. Por um momento fiquei ali, segurando a corda principal, esperando sentir aquela resistência familiar que indica que algo foi capturado. O que aconteceu em seguida ainda me arrepia quando lembro. Mal a rede tinha tocado a água e começado a afundar, e já senti o peso. Não o peso suave e gradual de um ou dois peixes se debatendo, mas um peso massivo, repentino, que fez a corda queimar entre meus dedos e o barco inclinar perigosamente para o lado. Era como se algo enorme tivesse sido capturado, ou como se dezenas de peixes tivessem nadado diretamente para minha rede ao mesmo tempo. A corda esticou-se ao máximo, ameaçando romper-se, e eu tive que segurá-la com as duas mãos para não perdê-la completamente. Meu Deus do céu! Exclamei, surpreso, demais para dizer qualquer outra coisa. Puxei um pouco meus músculos protestando contra o esforço imenso, e percebi o que estava acontecendo. A rede estava cheia, tão absurdamente cheia que começou a rasgar nas bordas. Através da água mais clara do centro do rio, pude ver o brilho prateado de dezenas, talvez centenas de peixes se debatendo dentro da malha, uma massa viva e reluzente que parecia impossível. Senti o sangue fugir do meu rosto, depois voltar com força total, meu coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Uma onda de calor percorreu meu corpo, seguida por um arrepio que me fez tremer apesar do sol escaldante. Não era possível. Simplesmente não era possível.
Em quase 3 décadas pescando naquele rio, nunca tinha visto nada parecido. Era como se todos os peixes que tinham desaparecido nas últimas semanas tivessem decidido aparecer ao mesmo tempo, exatamente onde e quando aquele estranho tinha dito que estariam. Gritei de espanto, uma mistura de medo e alegria selvagem me dominando, tentando com todas as minhas forças segurar a rede para que não rasgasse completamente e os peixes não escapassem. Mas era peso demais para um homem só, para um barco só. Preciso de ajuda. Gritei para a margem, minha voz ecoando sobre a água onde meu compadre João estava com seu barco consertando uma vela rasgada. João, vem cá. Não vou aguentar sozinho. João, um homem forte de quase 60 anos, com cabelos e barba totalmente brancos que lhe davam um ar de profeta, olhou para mim com espanto. Ele devia estar pensando que eu tinha virado o barco ou estava passando mal. Largou o que estava fazendo e veio remando rápido, seu barco maior e mais novo cortando a água com facilidade. O que foi, Simão? Tá passando mal? Gritou ele ainda a alguns metros de distância. A rede, João, respondi, quase sem fôlego pelo esforço de segurar a corda. Olha a rede, nunca vi coisa igual. João chegou ao meu lado e imediatamente entendeu a situação. Sem precisar de explicações, pegou parte da corda e começou a me ajudar a puxar. Mesmo assim, era quase impossível. Decidimos dividir. Transferimos parte da rede para o barco dele e juntos, com muito esforço e cuidado, conseguimos tirar aquela massa pulsante de peixes da água. Olhei para o homem que observava tudo com um sorriso sereno. Não era um sorriso de "eu te disse", mas de genuína alegria pela minha alegria. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas o espanto pelo milagre da pesca, inesperada. Era um reconhecimento mais profundo, uma sensação de estar diante de algo, ou alguém, que compreendia o rio e a vida de uma forma que eu, com toda a minha experiência, jamais alcançaria. Caí de joelhos no barco instável, segurando-me na borda para não cair, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Afaste-se de mim, Senhor. Sou apenas um pescador fracassado. Ele se aproximou, movendo-se com uma graciosidade impressionante no barco instável, como se estivesse caminhando em terra firme. Ajoelhou-se à minha frente, ficando ao meu nível, e colocou a mão no meu ombro com uma firmeza gentil. Sua mão era surpreendentemente quente, e pude sentir o calor penetrando através do tecido fino da minha camisa, espalhando-se pelo meu corpo como uma onda reconfortante. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas clara como água de nascente, cada palavra distinta e nítida apesar do barulho dos peixes se debatendo e das pessoas na margem que agora observavam a cena com espanto. Não tenha medo, Simão. Não precisa se afastar. É justamente porque você se reconhece incompleto que pode ser preenchido. A partir de hoje, você vai pescar algo mais valioso que peixes. Olhei para cima, encontrando aqueles olhos extraordinários fixos nos meus. Havia uma ternura neles, uma compreensão tão profunda que parecia alcançar cada canto escondido da minha alma. Mas havia também um desafio, um chamado que não era feito com palavras, mas que reverberava dentro de mim como o som distante de um trovão anunciando uma tempestade transformadora. Não entendi completamente o que ele quis dizer naquele momento. As palavras eram simples, quase enigmáticas na sua simplicidade. Algo mais valioso que peixes? O que poderia ser mais valioso para um pescador do que uma pesca abundante, que garantiria o sustento da família por semanas? Mesmo assim, alguma parte de mim, talvez aquela que era mais intuitiva que racional, mais sonhadora que prática, sentiu a verdade profunda daquelas palavras, como se elas tivessem despertado uma memória antiga, um conhecimento que eu sempre tive, mas tinha esquecido. Durante o resto da viagem de volta à margem, permaneci em silêncio, ainda ajoelhado, incapaz de me levantar, como se o peso da experiência me mantivesse preso naquela posição de reverência involuntária. O homem voltou para a proa, retomando sua postura tranquila, olhando para a margem que se aproximava lentamente. João, no outro barco, também permanecia em silêncio, mas lançava olhares curiosos e preocupados na minha direção, provavelmente se perguntando se eu estava passando mal,
ou se tinha perdido o juízo de vez. Quando finalmente chegamos à margem, após o que pareceu uma eternidade, a notícia da pesca milagrosa já tinha se espalhado como fogo em capim seco. As pessoas se aglomeravam na beira do rio, esticando os pescoços, apontando, exclamando em espanto à medida que os barcos carregados se aproximavam. Crianças corriam à frente dos adultos, seus olhos arregalados, diante da quantidade impressionante de peixes. Até os cachorros da vila pareciam sentir que algo extraordinário tinha acontecido, latindo e pulando de excitação. "Olha só isso, gente!" gritava Zé Pequeno, o dono do armazém. "Tá vendo, Simão? Eu sempre disse que você ainda ia dar a volta por cima." "Nossa Senhora dos Navegantes!" exclamava Dona Tina, uma senhora idosa que vendia ervas medicinais. "Nunca vi tanta fartura. É um milagre." "Milagre nada!" resmungava Tonho, um pescador mais velho, e Ranzinza. "Foi sorte. Acertou um cardume de passagem. Amanhã volta tudo ao normal." Mas até a voz de Tonho tremia ligeiramente, traindo a certeza que tentava projetar. Todos nós sabíamos que aquilo não era normal. Não era apenas sorte. Cardumes não se comportam assim. Peixes não nadam diretamente para redes lançadas no pior horário possível para pescar. Aquilo era outra coisa. Algo que desafiava a experiência acumulada ao longo de gerações de pescadores. Em meio à confusão, enquanto as pessoas ajudavam a descarregar os peixes, distribuindo-os em cestos, baldes e sacolas improvisadas, o homem se despediu discretamente e começou a caminhar pela margem do rio, em direção à estrada que levava ao próximo povoado. Seu andar era leve, quase silencioso, como se mal tocasse o chão. Ninguém parecia notá-lo indo embora. Todos estavam absortos na abundância inesperada de peixes, na promessa de comida e comércio que eles representavam. Mas eu notei. De repente, foi como se tudo à minha volta, as vozes, os risos, os peixes reluzentes, a agitação, tivesse desaparecido, e só existíssemos eu e aquela figura se afastando lentamente pela margem do rio. Sem pensar duas vezes, amarrei o barco com um nó rápido mais seguro na estaca mais próxima e fui atrás dele, meus pés molhados fazendo barulho na areia e na grama, deixando um rastro de pegadas úmidas. "Espere!" chamei, minha voz ainda trêmula pela emoção, mas mais forte e decidida do que eu esperava. "Por favor, espere." Ele parou e virou-se para mim com aquele mesmo sorriso sereno, como se já soubesse que eu viria, como se estivesse apenas esperando o meu chamado. A luz do início da tarde banhava seus contornos, criando quase um halo dourado ao redor da sua figura, embora pudesse ser apenas o efeito do sol nos meus olhos cansados. "Quem é você?" perguntei, quase sem fôlego. Como sabia onde estavam os peixes? Como sabia meu nome? Ele parou e virou-se para mim com um sorriso que continha universos inteiros de compreensão e compaixão. "A questão não é onde estavam os peixes, Simão. A questão é onde estava a sua fé. Você procurava no lugar errado, não no rio, mas dentro de si mesmo. Venha comigo, e eu lhe mostrarei águas que você nunca navegou, profundezas que você nem imaginava existirem." Suas palavras caíram sobre mim como pedras em um lago, criando ondas que se expandiam em círculos cada vez maiores. "Venha comigo." Um convite tão simples, mas que carregava o peso de uma decisão que mudaria tudo. Deixar para trás o conhecido pelo desconhecido. Trocar a segurança da rotina pela aventura do imprevisível. Olhei para trás, para o barco cheio de peixes, para as pessoas que os separavam animadamente, comentando sobre o tamanho e a qualidade, planejando já como cozinhá-los, secá-los, vendê-los. Olhei para o rio que tinha sido minha vida até então, que conhecia como a palma da minha mão, com todas as suas generosidades e crueldades. E então olhei para frente, para aquele homem extraordinário que me oferecia um caminho desconhecido, uma vida que eu nem conseguia imaginar. "E minha família?" perguntei, a voz agora mais baixa, quase tímida. "E minha vida aqui? Tenho uma mulher, 2 filhos, tenho responsabilidades, tenho dívidas. Não posso simplesmente ir." "Leve-os com você, no seu coração e nos seus gestos", respondeu ele sem hesitação, como se já esperasse essa pergunta. "O que você aprendeu no rio não será perdido, apenas transformado.
A habilidade de ler as águas, de sentir as correntezas, de ter paciência na espera. Tudo isso será útil no caminho que tenho para lhe mostrar. E quanto à sua família, eles sempre poderão se juntar a você quando estiver pronto. Às vezes é preciso que um vá na frente para preparar o caminho para os outros. Fiquei ali, parado entre dois mundos, sentindo o peso da decisão me puxando em direções opostas. Era como estar no meio do rio durante uma tempestade, incerto sobre qual margem oferecia segurança. Naquela noite, voltei para casa com o maior carregamento de peixes que já tinha levado em toda a minha vida. Marta não acreditou quando viu. As crianças pulavam de alegria, ajudando a descarregar, enquanto eu contava o que tinha acontecido. Falei do homem estranho, da pesca milagrosa, do convite que ele havia feito. "E você vai?" perguntou Marta, depois que as crianças foram dormir. Estávamos sentados na varanda da nossa casa simples, olhando para o rio que brilhava sob o luar. O mesmo rio que pela manhã parecia vazio, e agora transbordava de possibilidades. "Não sei", respondi honestamente. "Como posso largar tudo? Como posso levar vocês para uma vida incerta?" Marta pegou minha mão, aquela mão calejada de tanto puxar redes, e a segurou entre as suas. "Simão, em todos esses anos juntos nunca vi seus olhos brilharem como hoje, nem mesmo quando nasceu nosso primeiro filho. Tem algo diferente em você." Ela estava certa, como sempre. Eu me sentia diferente, como se tivesse passado a vida olhando apenas para a superfície do rio, e agora, de repente, pudesse ver as correntes profundas, os movimentos invisíveis que determinam para onde a água flui. Se esse homem conseguiu fazer o rio dar peixes quando todos diziam que não havia mais nada lá, continuou Marta, talvez ele possa mostrar outros caminhos que nós também não conseguimos ver. Passei a noite em claro, relembrando cada momento daquele dia estranho. Lembrei-me de como o homem falava, usando histórias simples para transmitir verdades profundas. Lembrei-me do olhar dele, que parecia ver além das aparências. E lembrei-me, acima de tudo, da sensação de plenitude que senti quando as redes se encheram, não apenas pela quantidade de peixes, mas por perceber que havia muito mais no rio e na vida do que meus olhos cansados conseguiam enxergar. De manhã, antes mesmo do sol nascer, levantei-me decidido. Arrumei uma trouxa com algumas roupas, peguei minha faca de pescador, meu chapéu velho e meu cantil. Beijei Marta e as crianças que ainda dormiam. Prometi que voltaria logo para buscá-los, assim que entendesse melhor para onde estava indo. Caminhei até a margem do rio, onde tinha combinado de encontrar o homem. Ele já estava lá, como se soubesse que eu viria. Ao seu lado estava João, meu compadre, que aparentemente tinha tomado a mesma decisão que eu. "Estou pronto", disse simplesmente. O homem sorriu e assentiu. Não precisou dizer mais nada. Começamos a caminhar rio acima, em direção a um destino que eu desconhecia, mas que pela primeira vez em muito tempo não me causava medo. Os primeiros dias na estrada com ele foram uma revelação. Andávamos por vilas ribeirinhas, e em cada lugar ele parava para conversar com as pessoas, para ouvir suas histórias, para compartilhar as mesmas palavras simples mas profundas que tinha compartilhado conosco. E em cada lugar, via-se a transformação nos olhos de quem o escutava, a mesma que tinha acontecido comigo. Uma tarde, enquanto descansávamos à sombra de uma árvore, perguntei a ele: "Mestre, o que exatamente o senhor quis dizer com pescar algo mais valioso que peixes?" Ele olhou para o rio que corria ao longe, depois, para mim, com aquele olhar que parecia enxergar minha alma. "Simão, o que você sente quando pesca um peixe grande, daqueles que lutam na linha?" Pensei um pouco antes de responder. "Sinto uma mistura de coisas. Excitação pela luta, admiração pela força do peixe, satisfação quando finalmente o trago para o barco, e também uma espécie de respeito pela vida que estou tirando do rio para sustentar a minha." Ele assentiu como se fosse exatamente a resposta que esperava. "E o que você sente quando vê alguém que estava perdido encontrar seu caminho? Quando vê um coração pesado se tornar leve novamente? Quando vê olhos sem brilho recuperarem a esperança?" Não soube responder imediatamente. Pensei em Marta, em como ela parecia diferente quando falei do encontro com aquele homem.
Pensei nas pessoas da margem, ouvindo suas palavras simples, com uma atenção que nunca davam a nada. Acho que deve ser uma sensação ainda mais forte, mais completa, respondi finalmente. Essa é a pesca de que estou falando, Simão. Não se trata de tirar vidas da água, mas de mergulhar nas águas profundas da existência humana e trazer à tona o que há de melhor em cada um. É mais difícil, exige mais paciência, mais sensibilidade. Mas o que se pesca tem valor eterno. Aquelas palavras ficaram comigo por muitos dias, enquanto continuávamos nossa jornada. Observava como ele abordava cada pessoa, não com técnicas ou estratégias, mas com uma atenção genuína, um respeito profundo pela história de cada um. Era como se ele pudesse ver, sob a superfície agitada de cada vida, as correntes profundas de dores, medos e esperanças que moviam aquela pessoa. Em uma das vilas conhecemos um velho pescador chamado Zé Tião. Era um homem amargo, ranzinza, que vivia isolado em uma cabana afastada. Os outros pescadores o evitavam, dizendo que ele trazia má sorte para as pescarias. O mestre, porém, fez questão de ir até a cabana dele. Zé Tião nos recebeu com desconfiança, quase hostilidade, mas o mestre não se intimidou. Sentou-se com ele, aceitou o café fraco que ele ofereceu e começou a falar. Não com conselhos ou lições, mas com histórias. Histórias de rios, de peixes, de tempestades enfrentadas e superadas. Aos poucos, vi o rosto enrugado de Zé Tião se suavizar. Vi seus olhos recuperarem um brilho que parecia ter se apagado há muito tempo. Quando o velho começou a falar, entendi o porquê de sua amargura. Tinha perdido o filho único em um acidente no rio, muitos anos atrás. Desde então, culpava a si mesmo por não ter estado lá para salvá-lo. Vivia em uma prisão de culpa e remorso. O mestre ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando Zé Tião terminou com a voz embargada e os olhos marejados, o mestre simplesmente disse: "A correnteza da culpa é forte, amigo. Pode arrastar um homem para o fundo e mantê-lo lá por toda a vida. Mas não é isso que seu filho gostaria de ver." Então, com palavras simples, mas profundas, ajudou Zé Tião a ver que honrar a memória do filho significava viver plenamente, não se afogar em remorso. No final daquele dia, Zé Tião voltou conosco para a vila, pela primeira vez em anos, e o vi sorrir quando as crianças, que antes o temiam, se aproximaram curiosas para ouvir suas histórias de pescador. Naquela noite, sentado à beira da fogueira, percebi que tinha acabado de presenciar o tipo de pesca sobre a qual o mestre havia falado. Ele não tinha tirado Zé Tião de seu isolamento pela força ou pela argumentação. Tinha lançado palavras como iscas, pacientemente, respeitando o tempo do velho, até que ele mesmo decidisse sair das águas escuras onde vivia submerso. "É assim que se faz, não é?" perguntei ao mestre. "É disso que o senhor falava quando disse que eu seria pescador de algo mais valioso que peixes." Ele sorriu, jogando mais um graveto na fogueira. "Você está começando a entender, Simão. Mas lembre-se, na pescaria comum, você tira o peixe de seu elemento natural para a morte. Nesta outra pescaria, você ajuda as pessoas a redescobrirem seu verdadeiro elemento para que possam viver de verdade." Fiquei pensando nisso por muito tempo, em como eu mesmo tinha sido pescado naquela manhã no rio, como tinha sido tirado de um elemento que já não me nutria, as redes vazias, a frustração, a sensação de fracasso, para algo novo, mais amplo, mais vivo. Nos meses que se seguiram, viajamos por muitas comunidades ribeirinhas. O mestre ensinava, curava, transformava vidas com palavras e gestos simples. E nós, seus seguidores, aprendíamos a fazer o mesmo. Aprendíamos a ouvir além das palavras, a ver além das aparências, a respeitar o tempo e o processo de cada um. Depois de quase um ano na estrada, voltamos à minha vila. Marta e as crianças me receberam com alegria, e para minha surpresa, não com ressentimento pela longa ausência. Marta disse que minhas cartas, que eu enviava sempre que possível, tinham mantido a conexão, e que ela podia sentir, através das palavras, que eu estava no caminho certo. O mestre foi recebido como uma celebridade na vila. Todos queriam ouvir suas histórias, suas parábolas,
suas palavras de sabedoria. Organizaram uma grande festa à beira do rio, com música e comida farta. Durante a festa, notei que ele se afastou um pouco, indo sentar-se sozinho na margem. Aproximei-me dele, sentindo que havia algo diferente. Ele olhava para o rio com um olhar distante, como se visse algo além do horizonte visível. Algum problema, mestre? Ele demorou um pouco para responder, ainda olhando para o rio. Simão, está chegando a hora em que não estarei mais com vocês. Senti um aperto no peito. Não conseguia imaginar nossa jornada sem ele. Como assim? Para onde o senhor vai? Para águas ainda mais profundas. Ele respondeu enigmaticamente. Mas não se preocupe. O que aprenderam comigo continuará vivo em vocês. E vocês levarão isso adiante como ondas que se expandem quando uma pedra cai na água. Não entendi completamente o que ele queria dizer, mas senti a seriedade do momento. Ficamos ali, em silêncio, olhando para o rio que continuava seu curso eterno, indiferente às nossas pequenas vidas humanas. Nas semanas seguintes, o mestre intensificou seus ensinamentos, como se soubesse que o tempo era curto. Falava com ainda mais profundidade sobre as águas da vida, sobre como navegar nas correntezas das dificuldades, sobre como lançar redes no momento certo e no lugar certo. Um dia, estávamos todos reunidos à beira do rio para uma de suas falas, quando um grupo de homens armados chegou. Eram capangas de um político poderoso da região, que não gostava nada da influência que o mestre vinha ganhando entre o povo. Sem muitas explicações, o levaram preso, acusando-o de incitar o povo contra as autoridades. Tentamos impedir, mas o mestre nos conteve. Está tudo bem, ele disse com uma calma surpreendente. Essa também é parte do rio que preciso navegar. Ficamos desolados. João e eu tentamos visitá-lo na cadeia da cidade vizinha, mas não permitiram. Por dias ficamos vagando sem rumo, sem saber o que fazer, como peixes fora d'água. A notícia que recebemos depois foi ainda pior. O mestre tinha sido enviado para a capital, para ser julgado por crimes contra o Estado. O desânimo tomou conta de nós. Alguns dos seguidores já falavam em voltar para suas vidas anteriores, como se toda a jornada tivesse sido em vão. Eu mesmo me peguei, olhando para meu velho barco com uma mistura de nostalgia e derrota. Foi Marta quem me sacudiu do torpor. Simão, o que o mestre diria se te visse assim, derrotado antes mesmo de tentar? Olhei para ela, surpreso com a firmeza de suas palavras. Ele não está aqui, Marta. Levaram-no. Provavelmente nunca mais o veremos. Ela pegou minhas mãos, olhando-me nos olhos com uma intensidade que me lembrou o próprio mestre. O corpo dele não está aqui, mas tudo o que ele ensinou, tudo o que ele mostrou, continua vivo em você, em João, em todos que o seguiram. Você acha que ele gostaria que voltassem todos para suas redes vazias? Ou que continuassem o trabalho que ele começou? As palavras de Marta foram como um tapa que me despertou. Ela estava certa. O mestre tinha nos preparado para exatamente este momento, para continuarmos sem ele, para levarmos adiante o que tínhamos aprendido. Naquela mesma noite, reuni os outros seguidores. Estávamos todos abatidos, confusos, mas as palavras de Marta tinham acendido uma faísca em mim que eu não podia deixar apagar. Amigos, comecei, sentindo-me estranho por falar como líder. O mestre pode ter sido levado fisicamente de nós, mas o que ele nos ensinou permanece. Ele nos mostrou como pescar almas, como tirar pessoas das águas escuras do sofrimento e da ignorância. Vamos desistir disso tudo agora? Houve um silêncio pesado. Então João se levantou. Simão tem razão. O mestre sempre disse que chegaria o dia em que teríamos que navegar sozinhos. Parece que esse dia chegou mais cedo do que esperávamos. Um a um, os outros também se manifestaram. Havia medo, havia dúvidas, mas havia também uma determinação renovada. Decidimos continuar a jornada, dividindo-nos em pequenos grupos para alcançar mais comunidades, mais vidas necessitadas das palavras e do exemplo do mestre. Eu e Marta, junto com nossos filhos, seguimos para o norte, rio acima. João e outros foram para o sul. Combinamos de nos encontrar de volta na vila após um ano, para compartilhar experiências e renovar forças. Foi um ano difícil. Sem a presença inspiradora do mestre,
Tínhamos que encontrar nossas próprias palavras, nossa própria maneira de pescar. Houve momentos de dúvida, momentos em que quase desisti. Mas cada vez que via um rosto se iluminar com esperança renovada, cada vez que presenciava uma vida transformada pelas simples verdades que compartilhávamos, sentia que estávamos no caminho certo. Quando voltamos à vila para o encontro combinado, fiquei surpreso ao ver quantos haviam retornado. Não éramos apenas os seguidores originais. Muitos outros tinham se juntado a nós ao longo do caminho. Pessoas que tinham sido pescadas e agora queriam se tornar pescadores também. Sentados em círculo à beira do rio, compartilhamos nossas histórias. Histórias de dificuldades e triunfos, de rejeição e aceitação, de dúvidas e certezas renovadas. E em cada história, podia-se sentir a presença do Mestre, como um fio invisível que nos conectava a todos. Ao final daquele encontro, olhei para o rio que tinha sido o início de tudo. O mesmo rio onde, anos atrás, eu lavava redes vazias com o coração pesado de desânimo. O mesmo rio onde o Mestre tinha aparecido e mudado minha vida com um simples convite para lançar as redes em águas mais profundas. Entendi então, com clareza cristalina, o que ele quis dizer com pescar algo mais valioso que peixes. Não se tratava apenas de ajudar pessoas. Tratava-se de criar uma corrente contínua, onde cada pessoa pescada se tornava por sua vez um pescador. Uma onda que se expandia infinitamente, muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Hoje, muitos anos depois, ainda sinto a presença dele quando estou à beira do rio. Não sou mais o pescador frustrado de antigamente, nem o seguidor inseguro dos primeiros tempos após sua partida. Sou um homem que aprendeu que as redes mais importantes não são as que lançamos na água, mas as que lançamos nos corações das pessoas. E quando olho para meus filhos agora adultos, seguindo o mesmo caminho, e para os inúmeros pescadores que surgiram a partir daquele primeiro encontro na margem, sei que o Mestre tinha razão. Há capturas mais valiosas que todos os peixes do rio. Há águas mais profundas que as que vemos na superfície. E há uma pesca que não termina com a morte, mas que se perpetua na vida de cada pessoa tocada. Como ele disse uma vez, com aquela sabedoria simples que era sua marca, o verdadeiro pescador não é aquele que tira mais peixes do rio, mas aquele que ensina outros a pescar e a respeitar as águas da vida. E assim, continuo minha jornada, lançando redes e ensinando outros a lançá-las, não mais nas águas do velho Chico, mas nas águas profundas e misteriosas da alma humana.